Boa tarde, amigos do canal. Quando surge, a gente vai falar nesse vídeo hoje a respeito de o porquê que o ano passado o Palmeiras não conseguiu ser campeão, tendo feito o planejamento quase que perfeito, né? Vamos se dizer assim. Perfeito seria se tivesse conseguido, né? O êxito no final, mas não, a gente, a gente não teve esse êxito. O clube, ele iniciou o planejamento mantendo todos os jogadores que foram campeões em 2018. Tipo, o Dudu, o Bruno Henrique, que eram os jogadores que tiveram propostas para sair. Quer dizer, o clube fez um esforço tremendo para segurar esses jogadores, para manter o plantel, que era uma das principais coisas que o clube poderia fazer, que era o quê? A permanência do elenco. Porque com a permanência do elenco, a garantia desses jogadores lá, logicamente, com reforços, né? Reforços pontuais que o clube porventura trouxesse, o time ia ficar muito mais forte. Então foi isso que a diretoria fez. Manteve o elenco, segurou os principais jogadores, fez renovações com aumento de salário para que esses jogadores não saíssem. Então a gente iniciou esse planejamento dessa forma. Jogamos o Campeonato Paulista de uma forma que não foi muito bem, né? Nós chegamos até as semifinais. Nós pegamos o São Paulo, fizemos 2 jogos com o São Paulo. 2 jogos que foram 0-0, né? E nós saímos do Paulista nos pênaltis. Então, já começamos o ano com esse problema aí. Já não tendo conquistado o Campeonato Paulista, que era também um campeonato que o clube almejava, né? A última vez que nós conquistamos foi em 2008. Então era algo que o clube pretendia, mas infelizmente a gente não conseguiu. No final do Paulista, aí o Ricardo Goulart conseguiu rescindir o contrato lá com o Palmeiras e entrar em acordo e voltou lá pro time dele da China, né? Então a gente já teve essa baixa aí, né? Já teve essa baixa. O Ricardo Goulart que começou até bem, mas teve umas lesões, teve que refazer uma cirurgia lá. Mas o Palmeiras não teve prejuízo. O clube chinês arcou com todas as despesas salariais e todas as outras que o Palmeiras teve com o Ricardo Goulart. Aí a gente perdeu o Ricardo Goulart, mas teve a volta do nosso William Bigode, que se recuperou da lesão, né? Aquele jogo lá contra o Vasco. E aí ele se recuperou. Então, quer dizer, perdemos o Goulart, mas ganhamos o retorno do William Bigode, que é um grande jogador, né? Grande jogador. Então, nós iniciamos o brasileiro com um histórico positivo, que a gente estava desde julho de 2018 sem perder. Então, a gente já vinha com esse histórico aí de vitórias e iniciamos o brasileiro ganhando do Fortaleza em casa por 4-0 na arena, né? Uma bela apresentação do time.
mostrando força, que o elenco, mesmo no ganhando o Paulista, mas um elenco forte que tinha condição de conquistar grandes coisas. Aí no jogo seguinte a gente foi jogar lá na Arena Rei Pelé. Arena Rei Pelé contra o CSA. Nesse jogo aí, o Filipão colocou um time misto. Time reserva, né? Algo que foi avaliado na época como não foi uma boa escolha dele. Ele ter preterido o time titular. Quer dizer, ele deveria ter colocado o time titular para jogar. Aí a gente, praticamente, nós perdemos 2 pontos, né? Empatar com o CSA lá dentro da casa deles, mesmo respeitando o CSA, mas não era pro Palmeiras empatar, era o Palmeiras ir lá e ganhar. A verdade é essa. Não é pro Palmeiras empatar jogo com o CSA, pelo amor de Deus. Logo em seguida, a gente foi jogar com o Internacional. Jogamos em casa, novamente na arena, e ganhamos pelo placar mínimo de 1-0. Então, a gente tinha já 2 vitórias e um empate, né? Na rodada seguinte, a gente foi jogar contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, e ganhamos deles de 2-0. Quer dizer, o time veio numa sequência boa. Se a gente não tivesse empatado aí com o CSA, tava aí com quantos pontos, né? 12 pontos. Não é isso? Então, nessa altura do campeonato, o único time que vinha perseguindo a gente era o Santos, né? Santos que vinha logo atrás. E a mídia, eu lembro que a mídia já exaltava a gente no Fox Sport, o Sorman dizia que a gente já podia preparar o churrasco, que o Palmeiras já era campeão. Vocês imaginem. Quer dizer, com poucas rodadas, um analista esportivo falar na minha maneira de ver, uma grande besteira, uma grande bobagem, a pessoa vir falar num campeonato de 39 rodadas e não está nem na metade do campeonato, o analista esportivo vem falar um negócio desse. Sinceramente, a gente não entende como é que esses caras conseguem trabalhar com esporte, sendo analista de esporte e não tendo uma coerência, né, nas coisas que vão falar, porque é quase impossível você ser declarado ou ser indicado como campeão faltando muitas rodadas, 4, 5 rodadas, não existe isso aí. O Flamengo, ele vinha na competição oscilando, né? Vinha oscilando com um time burocrático, o Abel comandando o time e não vinha bem das pernas, né? Mesmo com um elenco muito bom, o elenco dele já um elenco não era ruim. Eles estavam aí com 17 pontos, sendo 3 atrás do Santos, e a diferença para nós era 8 pontos, né? Isso aí já na 9ª rodada, em que nós ganhamos do Avaí de 2-0. E aí veio a parada para a Copa América, né? Que foi um dos grandes diferenciais aí, algo que fez a diferença dentro do campeonato, essa parada. Porque até então, como eu já tinha dito, o Palmeiras vinha sendo a grande sensação
da competição. Quer dizer, vinha forte, ganhando de todo mundo, mesmo jogando, às vezes, não apresentando um futebol muito bom, mas a gente vinha conseguindo ganhar, né? Estávamos bem na competição, muito bem. E então teve essa parada aí. Quando nós voltamos, aí já teve os jogos da Copa do Brasil, né? Palmeiras enfrentando o Internacional em casa, nós ganhamos de 1-0. Primeiro jogo. E poderia ter sido um jogo melhor para nós, que a gente poderia ter feito um placar melhor, que a gente poderia ter garantido logo uma classificação antecipada nesse jogo, mas não. Então a gente ganhou só de 1-0. E pelo brasileiro, nós empatamos com o São Paulo. 1-1 no Morumbi. Certo? Então já voltamos dessa parada da Copa América. Teve esse jogo da Copa do Brasil, a gente ganhou de 1-0. E pelo brasileiro a gente empatou com o São Paulo. E teve o jogo de volta pela Copa do Brasil, que foi numa quarta, jogo pela Copa do Brasil, do brasileiro no final de semana, na outra quarta já o jogo de volta. E nós fomos lá pro Olímpico e nós perdemos o jogo para o Internacional. Ele devolveu, né, a derrota. Ele ganhou de 1-0 esse jogo. E fomos para os pênaltis. E nos pênaltis nós fomos eliminados 5-4. E ficamos fora, né? Fomos eliminados da Copa do Brasil. Então, já uma das competições também que o Palmeiras pensava em conquistar, né? Tudo isso dentro do planejamento de manter o elenco. Então, lógico que a gente queria conquistar a Copa do Brasil. Mas, felizmente, nesse jogo aí, no primeiro jogo, o seu Davidson, nós ganhamos de 1-0, nós tivemos chance de fazer 3. Quer dizer, um jogo meio emblemático. Várias vezes, tivemos umas 4 vezes 3 jogadores do Palmeiras contra um do Internacional, e o David simplesmente não conseguiu dar o passe certo para que a gente ganhasse o jogo, né? A gente no ataque, ele com a bola nos pés para fazer o passe lá pro jogador que estava na melhor posição para fazer o gol, ele devolveu e foi pro goleiro. Então nós ficamos fora aí da Copa do Brasil. Então ficou só o Brasileiro e a Libertadores, né? E o time depois foi jogar, na rodada seguinte, o Palmeiras foi jogar com o Ceará. Jogamos com o Ceará, fora de casa, né? O jogo da ressaca da eliminação. E aí a gente perdeu esse jogo. Perdemos o jogo 2-0 pro Ceará. Sendo que o time sentiu o baque de ter ficado fora da Copa do Brasil, né? O time não jogou nada, estava irreconhecível. Enquanto isso, o Santos venceu o Botafogo e o Flamengo empatou na Arena Corinthians por 1-1.
Fiz um roteirinho aqui pra gente não se perder. Na 12ª rodada, o Palmeiras já demonstrava que não tinha mais aquele futebol que apresentava antes da parada, né? Pois a rodada seguinte empatou com o Vasco em casa por 1-1. Enquanto o Santos novamente vencia o Avaí por 3-1 e o Flamengo ganhava do Botafogo do Maracanã. Nessa altura do campeonato, o Palmeiras já não era mais o líder do campeonato. Pois já estava 2 pontos atrás do líder, que era o Santos, e 3 pontos na frente do Flamengo, que vinha em terceiro, mas vinha com o futebol crescendo, o futebol em evolução. Então, devido a essa queda aí, brusca na tabela, o Palmeiras estava numa crise, né? E que o time perdeu a confiança, os jogadores perderam a confiança e já não era apontado pela imprensa como o virtual campeão, né? Para vocês verem que com 4 rodadas a gente já era apontado, e aí depois da Copa América teve toda essa mudança aí, né? Teve toda essa mudança. Então veio o questionamento: o que estava acontecendo com aquele Palmeiras avassalador, que ganhava de todo mundo e não perdia antes da parada? Desculpa. Segundo os relatos que a gente tem de pessoas de dentro da comissão, o que aconteceu foi que o Filipão, Luiz Felipe Scolari, teria perdido o elenco nessa paralisação. Por que ele perdeu o elenco? O que aconteceu foi o seguinte: ele delegou ao Paulo Turra, que é seu auxiliar, o comando da equipe. O Paulo Turra começou a comandar os treinos, a dar os treinos, entendeu? A escalar o time, porque o Filipão tinha interesse em que ele, Filipão, quando não estivesse mais no comando como treinador, que o Paulo Turra tivesse a oportunidade de mostrar seu trabalho como treinador, assumisse como treinador, né? Só que o Paulo Turra se desentendeu com alguns dos líderes, né? Tipo o Felipe Melo, tinha o Praz, Lucas Lima, jogadores importantes e que tinham força dentro do elenco. Então ele se desentendeu devido à sua forte personalidade, né? E aí, como eu falei para vocês aqui, o Filipão já não escalava mais o time. E aí os atletas começaram a boicotar o treinador. Começaram quer dizer, estavam insatisfeitos pelo que estava acontecendo. Não todos os jogadores. Alguns jogadores mantinham a fidelidade ao Filipão. Só que, como ele não escalava mais, quer dizer, então começou, o time caiu de rendimento. Os jogadores perderam a referência deles, que era com o Filipão, que era aquela referência de paizão, de tratar as coisas do jeito que ele sabe tratar, entendeu? E aí veio na 17ª rodada o jogo contra o Flamengo, em que a gente perdeu de 3-0 no Maracanã. Uma vitória humilhante, em que muitos dizem que o time não jogou porque queria justamente derrubar o Filipão, né? O time não quis jogar. Alguns jogadores, como eu falei, alguns jogadores tentaram dar o máximo dentro do jogo. Outros não, se esconderam. Então a gente já sabe como é que funciona quando o jogador quer demitir o treinador, né? Então, esse jogo ele foi assim
determinante para que o Alexandre Matos, após o jogo, comunicasse, né, a diretoria que o Filipão não era mais treinador, que foi até uma forma indelicada que a torcida não aceitou, porque a gente sabe que o Filipão é um treinador que é muito respeitado, foi o treinador que deu nossa Libertadores, tinha acabado de ganhar um brasileiro, então tem muito respeito. A torcida não queria que ele saísse dessa forma, ele saiu de uma maneira estranha, que ninguém entendeu. Juntando isso aí, também teve a questão da Libertadores, que nós pegamos o Grêmio, né? Ganhamos o primeiro jogo lá dentro, na casa deles, ganhamos de 1-0 com o gol do Scarpa, e viemos jogar em nosso mando, que no caso não foi na arena, nós jogamos no Pacaembu, e começamos até ganhando o jogo, mas acabamos perdendo uma virada de 2-1, né? Um jogo que, voltando aqui no primeiro jogo, o Felipe Melo foi expulso, fez muita falta pro segundo jogo. Esse primeiro jogo a gente conseguiu anular o Cebolinha, o time se portou muito bem, mas no segundo jogo nós pecamos nessa marcação e acabamos pagando, né? Pagando o preço aí de não ter matado o jogo. Até por umas opções do Filipão. E acabamos saindo também fora da Libertadores, que era a grande obsessão, né? Que eu acho até errado esse negócio de ser obsessão. Eu acho que isso aí gera muita pressão para cima dos jogadores. Eu acho que tem que ser uma coisa que a gente conquiste essa competição sem pressão, naturalmente. E aí, galera, o Palmeiras, com a saída do Filipão, que acabou também com a saída do Matos, né? Logo depois, porque o Filipão saindo, chegou o Mano Menezes. Deixa eu contar um pouco dessa história. Foi assim. Depois que o Filipão saiu, o Márcio trouxe o Mano Menezes. E mesmo sem a grande maioria da torcida querer o treinador, que tinha muita objeção, né, por ele ter muitas afinidades com o nosso arquirrival Corinthians, ele chegou e as 4 primeiras partidas nós ganhamos com ele, né? Então a corneta, nós diminuímos um pouco a corneta, vamos dar um pouco de crédito para ver. Só que depois desses 4 jogos começou o time a empatar com bastante frequência, o time praticando futebol feio, sem nenhum tipo de evolução. E veio o jogo com o Flamengo novamente, só que agora lá dentro da arena. E a gente acabou perdendo esse jogo por 3-1. E esse jogo meio que selou a saída. Aí no caso do Matos, que eu tinha falado, a saída do Matos, Alexandre Matos, que já vinha muito cobrado pela torcida, devido às contratações que ele fez para esse ano, tipo Carlos Eduardo, Felipe Pires, jogadores que não apresentaram nada. Carlos Eduardo era reserva no time do que ele jogava lá, entendeu? No Pirâmide. Reserva. O cara que não conseguiu ser titular lá ia ser titular aqui. Felipe Pires depois foi emprestado pro Fortaleza. Ainda bem que veio emprestado, mas que vieram com um custo alto. Carlos Eduardo, quase 25 milhões. Mais caro que o Bruno Henrique, que foi oferecido para nós e que o Matos avaliou que era muito caro, quando o presidente do Santos ofereceu para a gente. Então, gente,
esse campeonato 2019 se desenhou dessa forma. Um campeonato que a gente terminou em terceiro. Um campeonato que tinha tudo pra gente conquistar. Um campeonato em que a gente tem que destacar a mudança do Flamengo, que começou o primeiro turno com o Abel, e nessa parada ele mandou o Abel embora e trouxe o JJ, Jorge Jesus, e deu muito certo. O time deu muito certo. Só teve praticamente uma derrota no Brasileiro, que foi pro Bahia, de 3-0. Então, se desenhou desse jeito o campeonato. E eu espero que ter contribuído um pouco com vocês para entender como é que nós conseguimos perder esse campeonato, da maneira que nós começamos. Qual o motivo? Então, um dos motivos aí, eu acho que o principal foi esse, né? O Filipão ter delegado o time para o Paulo Turra, que até então cuidava só da parte defensiva, né? Mas aí a partir do momento que ele começou a querer ser o treinador, aí foi a hora que desandou tudo. Eu queria falar também com vocês nesse vídeo sobre o Davidson, que o Palmeiras pode lucrar uma boa grana com ele, né? Já que o euro está só subindo, né? E o time lá, o Getafe, pediu para o Palmeiras prorrogar aí o empréstimo dele até setembro, e a gente pode conseguir 40 milhões com a venda do Davidson. Pelo menos isso, né? Foi também um dos jogadores aí da era Matos, que era muito questionado. Então, era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês aí, se inscreva no canal, deixe os comentários aí pra gente ler depois. E agradecer a vocês aí e até o próximo vídeo, viu? Obrigado e até mais.